Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Eu não deveria falar sempre o que eu penso, mas eu tenho esse defeito. Mas vamos lá. Eu me surpreendi com essa notícia porque para mim o Cebolinha e o Michel iam voltar também. Mas eu acho que é o Flamengo realmente se dando uma segurada. Tipo assim, ó, se a gente quisesse disponibilizar aí pro Felipe Luiz botar no banco, a gente poderia. Mas é um Flamengo e Vasco, joguinho nervoso, timezinho que tá querendo dar porradinha, né? É um time que tá querendo resolver a coisa no braço, então eu concordo do Flamengo não apressar certos retornos. Onde eu quero chegar agora, na minha opinião, polêmica. Para mim, todos esses que você citou que voltam no sábado já estavam à disposição para sábado passado. Todos eles. O Flamengo só não botou porque era o primeiro jogo e no sintético. Só por causa disso. Tanto que o De La Cruz não saiu do banco. Para mim, o De La Cruz era para ter entrado naquele jogo, se fosse num campo normal, em condições normais. Contra um time normal. Não um time que queria treta, porrada o tempo todo, briga o tempo todo. Um time que enfiou a faca na bola e não deixou o jogo acontecer. Então, não acho que seja o caso de utilizá-los ali. Porém, como diria Marcelo D2, eu mudo minha opinião pro segundo jogo, tá? E eu peço desculpa para você que discorda. Mas quer saber de uma coisa? Você pode até pegar alguns deles aí e deixar no banco. Juninho, por exemplo. Pode deixar no banco, tranquilamente. Mas desculpa, o Juninho tem que entrar. O Juninho tem que entrar porque a gente tem que usar o Juninho. Afinal de contas, até o momento, ele é o reserva do Pedro. Então eu quero saber se eu conto com ele. Então ele tem que jogar. Eu não vou ficar mais poupando o Juninho, não. Já estamos em março aí. Entendeu? Teve uma lesão que não é culpa dele, acontece, tá tudo certo. Tá à disposição? Entra. Soma. Vamos lá. Então, onde eu entro com a minha opinião? Felipe Luiz, o que tu tiver de força máxima para enfrentar o Vasco, por mais que eu esteja cagando pro Campeonato Carioca, por mais que eu esteja cagando para a semifinal do Campeonato Carioca, que eu falei aqui que eu só ia me importar na final, mas eu quero muito que o Flamengo entre com força máxima para humilhar o Vasco. Eu quero, de verdade. O Alexandre tá voltando. O Alexandre faz parte da força máxima? Faz, joga. O fulano de tal tá não sei o que. Quem fizer parte da força máxima, aí a gente vai fazer um parêntese aqui. Dentro da autorização da fisiologia. O De La Cruz faz parte da força máxima. Mas, Filipinho, ele tá 70%. Beleza. Você tem elenco suficiente para isso. Mas eu quero que o Flamengo enfie a faca no Vasco e gire. Mas gire, sem perder, assim, a perder de vista a quantidade. Me desculpa de verdade, com todo respeito ao Vasco. Não é aqui um discurso de cara que já está contando com a vitória. Não é um discurso soberbo, não é. Tanto que no primeiro assunto da live eu falei, com todo respeito ao Vasco, né? Acho que o Flamengo consegue a vaga para a final. Falei desse jeito ainda a frase. Lá no primeiro tema. Mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar e ganhando. E para mim, ganhar do Vasco, eu quero que seja uma goleada. Eu quero que seja histórico. Eu quero que seja eterno. Por quê? Para acabar de vez com esse paradigma de que Vasco e Flamengo se rivalizam dentro de campo. Isso não existe mais. Então fica num disse-me-disse, fica num bafafá danado. A escolha do mando de campo. Porque tinha que ser São Januário. Vai lá pro Engenhão. Irmão, vamos chegar num ponto onde alguém enterre esse negócio. Acabou. Puf. Você imagina uma semifinal de Campeonato Carioca, o Flamengo enfiar 7 no Vasco, por exemplo. Eu queria um placar desmoralizante. Para tipo assim, foi eliminado, mas agora chega. Fim de papo. Entendeu? Chega, fim de papo. Então eu queria que o Flamengo, de novo, desse uma sapecada no Vasco, né, para manter essa história, manter esse padrão. Né, eu acho que de cada 5 jogos, 4 jogos que o Flamengo faz contra o Vasco, eu acho que um deveria ser uma goleada absurda. Se não der para ser sábado, beleza. Seja lá no Campeonato Brasileiro, seja em qualquer situação, mas a gente precisa sempre mostrar para os que não viram ainda, né, a disparidade dessas duas equipes. Então, eu acho que seria o melhor caminho. Porém, faço um ponto aqui. Né, que é um jogo perigoso para o Flamengo, porque o Vasco entra para não querer jogo.
descobriram a tática Mano Menezes, viram que dá certo, tentaram fazer a mesma. Só que não tem na habilidade, vai na porrada, vai na raça. Uma raça transformada de agressões, agressividade, nervosismo, deixou o jogo nervoso. O árbitro não soube conduzir esse nervosismo, entrou na pilha, perdeu a mão do jogo, dando os cartões amarelos no início ali, para tentar impor um respeito que ele não conseguiu. O árbitro perdeu a partida com 5 minutos de jogo. Né? E hoje, e para o segundo jogo, é aquele outro árbitro do Rio de Janeiro, que parece que só existem os dois, né? Parece que na Federação do Rio de Janeiro só existem 2 árbitros. Isso porque o Marcelo de Lima Henrique sumiu do mapa. Tipo, apitou uma Copa do Brasil lá, o Atlético contra o Tocantinense, Rondonense, esqueci o nome lá, e garfou o time da casa lá. Passou o Atlético, assim, na moral, um árbitro do Rio, Marcelo de Lima Henrique. Então vai esse outro. E esse outro árbitro que vai apitar Flamengo e Vasco, eu já adianto para vocês aqui. Na minha opinião, não posso afirmar nada. Vascaíno. Então é um jogo perigosíssimo. Então é um jogo perigosíssimo onde eu ficaria com essa pulguinha atrás da orelha de utilizar essa força máxima. Porque não valeria a pena você arriscar essa galera para causar um dano para nós, por exemplo, que pode ser futuro para ser coisa da temporada. Mas, por outro lado, cara, eu acho que está na hora dele utilizar mais a força máxima, porque o nosso ano, de fato, está começando, né, agora. Então, está começando a temporada, vamos entrar nos jogos mais importantes, vamos entrar na final do estadual, vamos entrar no Campeonato Brasileiro, aí daqui a pouquinho tem Libertadores, daqui a pouquinho tem Super Mundial de Clubes. Então, uma hora o Filipinho vai ter que chegar e botar o pau na mesa e falar: isso aqui é o que a gente tem de mais forte. E eu acho que essa hora poderia ser no segundo jogo contra o Vasco. O árbitro do próximo jogo é o Marcelo, né? Não, perdão, Wagner do Nascimento Magalhães. Vascaíno. Fraco, né? Mais um árbitro fraco. Não tem jeito. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu concordo contigo, cara. Eu espero que o Flamengo se comporte para dar uma goleada. Até como resposta à atitude do Vasco no primeiro jogo, Arthur. Entraram extremamente pilhados, cara. Assim, entraram para combater na violência. É porque a violência, existem várias formas de violência. Eu acho que eles quiseram ir para um jogo mais sujo. Um jogo mais duro, mais pegado, ríspido. Não à toa, o segundo tempo, eles não fizeram a mesma coisa, porque o árbitro tentou coibir. De maneira até, acho que errada em alguns momentos. Por exemplo, para mim, o lance do Wesley foi um lance, beleza, amarelo. E aí o Verratti vai lá e faz pior no lance com o Varela, ele não é expulso. O lance do Pulgar toma amarelo porque os jogadores do Vasco cobraram, sendo que nem falta para amarelo foi, na minha opinião. Para mim, ele só vai na bola e tá tudo certo. Então, assim, eu acho que o Vasco vai tentar entrar com o mesmo espírito, porque eles perceberam que com esse espírito é capaz de superar o Flamengo. Só que agora o Flamengo vai estar num gramado que é muito mais a cara do Flamengo, e eu acho que o Flamengo já vai para esse confronto esperando que o Vasco faça isso. Então, na minha opinião, tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo, superar o Vasco com facilidade, que vai ter que vir para o ataque por conta da necessidade do resultado. E, cara, dá para o Flamengo, assim, brincar em cima do Vasco, como foi no jogo da fase de grupos, que foi 2-0 e ficou barato, tá? Então, vamos ver como é que isso vai prosseguir aí.